E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com a orientação dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos começando mais um programa e estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 45, no campo da música. No programa passado, no último programa, nós conversávamos sobre os relacionamentos afetivos, que muitos deles começam na esfera espiritual. O André Luiz se espantou quando eles chegaram lá no campo da música e o Lísias falou para ele que finalmente ele ia encontrar a noiva dele, né? Ele ia poder apresentar ao André Luiz a noiva Lacínia, né? E o André Luiz ficou espantado, mas tem noivado aqui na Terra, aqui na colônia Nosso Lar? E aí o Lísias começa a explicar para o André Luiz que sim, não é? Que ele e a Lacínia, em muitas encarnações, já viveram juntos aqui na Terra, mas que todas as vezes que eles se uniam, havia problemas, né? Ele diz que eles fracassaram muitas vezes juntos. E o Lísias admitiu para o André Luiz que a falha no relacionamento cabia a ele. Ele era o maior culpado, né? Ele diz que todos os desastres que aconteceram no relacionamento, que ele não teve domínio. Ele não soube, né, corresponder, talvez, né, aos sentimentos da Lacínia. Ele diz que ele foi imprevidente e não teve autodomínio. E a gente conversou que provavelmente esse autodomínio aí ele deixou com que as paixões dominassem, né, a sua existência. Então, as paixões, a gente até conversou um pouco sobre isso, que as paixões são necessárias, mas a gente tem que saber controlá-las. E ele parece que isso não aconteceu no relacionamento dele com a Lacínia. A gente também chegou a conversar um pouco... no relacionamento dele, do Lísias com a Lacínia. Isso. A gente também comentou que ele falou para o André Luiz que a sociedade sempre favorece, né, como ele coloca aqui, que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino mais regalias, o que ele quis dizer isso, do que para a mulher. Então, a gente sabe que nessa época que o livro foi escrito, no ano de 1939, e se o Lísias estava desencarnado, talvez os relacionamentos dele com a Lacínia foram, né, alguns deles no século XIX, século XVII, e realmente a mulher, ela só tinha um direito, né, o direito de não ter direito. Era só isso que ela tinha. Então, ele ainda comentou sobre isso, e nós paramos a leitura no meio do 18º parágrafo. A gente vai começar a leitura a partir da palavra a miúde.
né? Logo depois que ele fala da liberdade das leis sociais do planeta, confere ao sexo masculino. Né? Logo depois. Inclusive, isso foi... a gente acabou não comentando, mas isso é bem quando Jesus... Essa liberdade que as leis sociais conferem ao sexo masculino, elas estão muito assim, muito melhores hoje, muito mais restringidas hoje. Hoje a igualdade está se tornando já uma realidade perante os dois sexos em muitas sociedades do planeta. É o progresso, né? Que é necessária e é determinação divina, o progresso da nossa sociedade. Porque se a gente lembrar o tempo de Jesus, quando ele defende a mulher adúltera em praça pública, à luz do dia, com toda aquela sociedade judaica na época, né, extremamente patriarcal, e machista, de uma intensidade que a gente nem tem ideia, né? A gente vê hoje, aquela época era muito maior, infinitamente maior. A situação é complicada com relação às mulheres. E ele defende a mulher adúltera ali à praça pública. Não defende o ato, mas defende a mulher, dizendo que ninguém tem o direito de apedrejar ninguém. Né? Tem direito, já que todos temos erros. Isso é um exemplo para todos nós em qualquer situação. Não só nessa questão aqui do machismo, né? Da liberdade. Porque onde é que estava o adúltero? Né? Por que só apedrejou a adúltera? Que só queriam apedrejar a adúltera. E só ele mesmo consegue fazer aquilo ali em praça pública. O seu magnetismo inigualável paralisou aqueles hipócritas, que somos quase todos nós, né? Aqueles hipócritas com as pedras na mão. Então, continuando, né, Tereza? Agora, vamos lá. A miúde, convertemo-la, quer dizer, a mulher, em resvaladouro para animalidade. Não é a mulher aqui, não. Aqui ele está dizendo que converte essa concessão que o planeta dá aos homens em resvaladores para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso de nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Então, o que ele está querendo, né, dizer para nós? Que na Terra a visão equivocada, né, que a sociedade passa de que o homem tem todos os deveres e as mulheres só têm todos os direitos e as mulheres só têm os deveres, no mundo espiritual eles conseguem entender que isso é uma postura equivocada. Porque se a gente lê no Livro dos Espíritos, existe no capítulo 9 da terceira parte, a partir da pergunta 817, Kardec vai estudar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E aí na pergunta 817, Kardec se refere: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, né, a resposta, os espíritos fizeram outra e jogaram para Kardec, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, né, na Terra? Resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E na 819, para completar aqui o nosso raciocínio, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher. Então, se existe isso, por que Deus... Aí Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus, então, criou a mulher numa estrutura mais frágil, mais fraca? Resposta: para
para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E tem pessoas que até brincam, né? Aquelas que lembram da simbologia de Adão e Eva, que Jesus tirou, né, que Deus teria tirado a mulher da costela do Adão para simbolizar que eles têm que andar lado a lado, né? E é uma metáfora interessante. Mas, infelizmente, os homens, né, principalmente dos séculos passados, fizeram da mulher um objeto. Então, o Lísias está explicando para o André Luiz que esses pensamentos só acabam sendo novamente, né, reavaliados e recolocados no lugar certo quando você desencarna. Não foi no caso dele. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Então, lá no mundo espiritual superior, realmente, a mulher e o homem têm direitos iguais. Eles são iguais perante a lei de Deus. As missões de cada um diferem, como a gente viu aqui, né? Deus criou o homem mais forte para os trabalhos mais rudes e a mulher para os trabalhos mais leves. A mulher, na questão da maternidade, a missão dela, vamos dizer assim, é uma tarefa de mais responsabilidade, porque os espíritos comentam, acho que é no livro Missionário da Luz, que é muito fácil você promover a reencarnação de um espírito numa família quando só o homem não quer ser pai. Porque quando a mulher não quer ser mãe, esse trabalho se torna muito mais difícil. Então, a mulher tem uma responsabilidade maior, não é, na geração de filhos. Mas é só isso, mas direitos iguais para todos, né? A gente fez uma observação aqui do que ele diz assim, olha, as mulheres têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Então, ele está colocando um raciocínio lógico, porque a nossa liberdade, a nossa felicidade vai ser conquistada na medida que obedeçamos a Deus. E os espíritos nos orientam e dizem isso. A obediência a Deus é o fator essencial para a nossa liberdade e felicidade futura. E essa obediência passa necessariamente pelas provas, pelas expiações que temos que experienciar resignadamente. Então, quando ele fala aqui, olha, a seu favor, as mulheres têm até agora as disciplinas mais rigorosas. Então, isso cria, os espíritos dizem, através da disciplina rigorosa suportada com resignação, isso cria, claro, com suor, às vezes choros, né, lágrimas, mas com vontade de acertar, isso cria para o espírito um arcabouço muito forte de fé, fortalecendo o espírito. E a gente vê nos romances psicografados por Francisco Cândido Xavier, todos eles nós temos heroínas ali da fé. Nós temos, por exemplo, no Paulo Estevo, a Abigail. Nós temos no romance Há 2000 anos, a Lívia, foi esposa do senador Emmanuel, na época senador. Nós temos no livro 50 anos depois, a Célia, o Emmanuel trata ela como um anjo. Nós temos no livro Renúncia, Alcione. Nós temos no livro Ave Cristo outra Lívia, que não é a Lívia Há 2000 anos, é outra Lívia. E todos eles, você vê a história, você fica surpreendido. Como é que pode existir pessoas assim, resignadas a esse ponto? E nós temos também na própria história da vinda do Messias aqui, na sua passagem pela Terra, na hora extrema da sua dor, enquanto todos o abandonaram, os seus amigos, discípulos, exceto João, lá na hora da cruz, nós temos as mulheres ali aos pés da cruz. Uma cena assim, que a gente vê, mas estava lá porque era mãe dele, né? Maria de Nazaré, em primeiro lugar.
Mas para vencer aquela corte de soldados romanos, tinha que ter coragem. Não era assim, não. Não era só ela. Não era só ela. outras. Tinha Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria de Madalena, né? Tinha Maria de Betânia. Deviam ter outras. Verônica, que é o que se anota. Não sei se tinham outras. Deviam ter outras. E outra coisa, quando ele ressurge, que a sua mensagem se concretiza realmente com a sua ressurreição, o seu ressurgimento, dizendo para nós que a vida continua, provando para a humanidade, olha, a vida continua, a prova sou eu. Sem o ressurgimento de Jesus, a sua mensagem não ia por água abaixo, não ia. Mas ele ressurge para quem primeiro? Para quem? Para trazer essa mensagem definitiva do seu evangelho? Para uma mulher, Maria de Magdala, tida a equivocada. Exatamente isso. Então podia aparecer para a mãe dele, para outro, mas não foi para ela, então para uma mulher. Então é a coragem e assim, colocado por vários espíritos, como Maria de Magdala, a grande transformação de toda a história do Evangelho. Mais do que Paulo, porque Paulo acreditava em Deus. Ele estava com direcionamento equivocado. Mas ela não, ela estava no fundo do poço. E ela dá a guinada de 180 graus, né? E resolve, é a resolução. Foi a grande transformação do Evangelho, foi de uma mulher. Então, resumindo aqui o que o Lísias está dizendo, que na realidade a sociedade terrena sempre foi patriarcal. E com isso era permitido aos homens, não é, todo tipo e todo gênero de atitude para com as mulheres, para com todo mundo, né? E eles tinham as regalias, ainda mais nós estamos tratando aqui de relacionamentos afetivos. Então, nesse setor, eles tinham todas as regalias, eles poderiam cometer todo tipo de promiscuidade. Só que o André Luiz coloca que as mulheres têm tido até agora, isso no ano de 1939, as disciplinas a seu favor, que de alguma maneira tolhiam, né, certos comportamentos. Só que nós agora estamos vivendo uma transição, né, a chamada transição planetária, isso é a elevação da condição da Terra, saindo de planeta de prova e expiação e entrando em regeneração. Infelizmente, hoje, as mulheres estão, infelizmente, algumas delas, estão copiando o lado errado dos homens, não é? Elas estão se comportando de maneira tão ou mais promíscua do que os homens, não é? Se comportavam em séculos passados. Então, elas, infelizmente, muitas mulheres querem os direitos de fazer as bobagens, as coisas erradas, né? Nós temos, todos nós somos assim, infelizmente, a gente quer copiar o que é errado, em vez de copiar o que é certo. A própria sociedade como um todo, a gente vê aqui, analisando um pouquinho a sociedade brasileira, não só a nível de relacionamentos afetivos, mas como sociedade mesmo, a gente copia as coisas erradas de outros países. Em vez de a gente copiar as coisas boas, a gente acaba copiando o errado. E foi o que aconteceu com o movimento feminino, não é? Agora, nessa época de transição, a gente vê que muitas mulheres estão copiando o lado equivocado do comportamento dos homens e estão, né, se tornando muitas das vezes promíscuas também, porque era o comportamento do homem, né? O próprio André Luiz, se a gente se lembrar de que ele desencarnou, de sífilis. E um dos problemas dele era a sífilis. E a sífilis você não adquire trabalhando, né? Nem se adquire dormindo. Então, todos nós sabemos como é que se adquire a sífilis. Então, ele mesmo, ele tinha esse comportamento. Então, o Lísias disse para o André Luiz que o fracasso do relacionamento dele, dos vários relacionamentos com a Lacínia, em outras encarnações, foi ele o culpado, né, em grande parte, dos relacionamentos terem fracassados. E ele mesmo diz, porque ele não teve autodomínio.
autodomínio na questão, provavelmente, dos relacionamentos sexuais. E então, ele agora, né, vamos ler mais um pouquinho, porque ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ele vai concluir: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. E aí, como ele conclui com essa frase sobre o que ele estava falando, a gente pode inferir que a liberdade, né, a disciplina gera liberdade, mas a libertinagem, ela gera, na realidade, ela gera prisão, escravidão. Porque a gente vê, o comportamento, vamos analisar aqui um comportamento que nos foi passado aqui no livro. O pai de André Luiz com a mãe de André Luiz. Quantas amantes o pai tinha? Porque nós estamos falando de relacionamentos afetivos, né, casal. Quantas amantes ele tinha? 2. E a mãe do André Luiz era uma senhora, né, dona de casa, uma senhora simples, provavelmente, né, obedecia lá às ordens, porque a época, né, era assim. O homem mandava, a mulher obedecia sem questionamento nenhum. E ela era resignada a esse ponto. Mas aí a gente vê que ele, com a libertinagem dele, ele criou vícios. E ele agora está onde? No umbral. Ele está lá, preso, escravizado. E ela, por ter tido uma disciplina, né, por ter tido um comportamento adequado, ela hoje está numa região superior até a do André Luiz. Não é? E ela é livre. Porque ela visita ele a hora que ela quer. Ela visitou o filho, ela visitou... Então... Dá para entender quando ele fala isso, que só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer às leis de Deus, não é? Amar o próximo, era o que ela fazia. Na realidade, a mãe do André Luiz, ela obedecia às leis de Deus. Ela era fraterna, ela era amorosa, ela conseguia seguir. E por ela ter tido essa disciplina de tentar praticar as leis de Deus, ela é livre. E ele, que foi promíscuo, que foi arbitrário, ele é escravo do vício. Então, olha só, a gente pode ver o exemplo de uma Cracolândia. Todo mundo ali teve a liberdade de escolher o que quis, não é? Tiveram, não é nem a liberdade, né? E usaram... na realidade, da libertinagem, que é diferente de liberdade. Mas agora, eles são livres? Não, eles são escravos. Quem é que consegue sair daquele vício sozinho agora? Fica muito difícil. Por isso é que ele diz, parece paradoxo, mas é uma expressão da verdade. Só é livre quem aprende a obedecer. E quem a gente deve obedecer? Em primeira instância, é a Deus. A Deus que formulou leis que vigem no universo todo e que Jesus trouxe para a gente aqui na Terra, para que a gente pudesse realmente nos tornarmos livres de vício, não é? Livres da nossa inferioridade, livres do egoísmo, do orgulho. Então, é interessante essa posição aqui do Lísias, explicando isso para o André Luiz, e o André Luiz passando para a gente. Você quer ser livre? Seja disciplinado e obediente. Você quer ser escravo? Seja libertino, seja promíscuo, seja amoral. É o que o Espiritismo vem, nós estamos acabando o tempo, que vem dar uma nova noção, um raciocínio novo, lógico, do que é realmente a liberdade, né? Liberdade é ficarmos livres dos vícios e das paixões inferiores. É isso. Estamos terminando mais um programa, com a graça de Deus, e esperamos que tenhamos contribuído para o raciocínio de alguns ouvintes. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.